Bom, hoje a gente vai ver como instalar o Flowise para quem tá tendo dificuldade ou para quem acompanha aqui o canal, sabe que eu tenho uma metodologia, um padrão, melhor falando, onde você consegue instalar qualquer aplicação utilizando aí os exemplos que eu mostro. Então a gente não vai entrar a fundo na ferramenta, apenas a gente vai subir e eu vou te mostrar como fazer isso. E aí caso você queira personalizar aí para refinar, mas essa stack você pode fazer tranquilamente com o conhecimento que eu trago para você aqui, totalmente gratuito. Então faz o seguinte, já deixa aquele like que ajuda muito o canal. Bom, para a gente começar aqui a fazer a instalação, é importantíssimo você entender que existe documentação. Ela pode ser uma documentação ruim ou boa, tanto faz, só que se você fizer um esforço para procurar, você vai encontrar o que é necessário, porque o Docker ele segue um padrão e basicamente o que você altera são as variáveis que compõem a stack. Então aqui eu estou na documentação do Flowise, ele mostra aqui, tem gente que instala ele dessa forma, o que não vejo problema, mas cara, o Docker ele vai facilitar muito mais a sua vida quando você entender, e aqui ele mostra exatamente como você fazer essa instalação utilizando aqui o Docker. Então aqui ele vai mostrar os comandos, inclusive ele roda aqui na porta 3000. É importante a gente saber isso para poder fazer a instalação do nosso subdomínio, que é o que a gente utiliza, roteando e instalando SSL com Traffic. E aí você vai ver aqui exatamente as instruções. Bom, aí você pergunta, Rafael, mas não entendo como é que faz isso aí, é muito confuso. Na verdade não, se a gente vier aqui, eu sempre vou bater nessa tecla. Tem variáveis de ambiente, elas sempre vão existir e você sempre vai utilizar a documentação para saber cada uma delas para que serve. E aqui você tem exatamente o que cada uma delas serve, o que é obrigatório. Nesse caso aqui ele não especifica muito, não fala que se é obrigatório ou não, mas ele mostra aqui o arquivo env. Então aqui no GitHub você vai ter sempre aqui o compose, que é o exemplo que ele vai mostrar aqui, com tudo que é necessário, tá? E aí você tem aqui o env.example, e aqui tá bem facinho de entender. Você vai ver que a gente precisa de um banco de dados, de algumas variáveis para acessar o Flowise, com usuário e senha, inclusive algumas coisas importantes, e aí você vai juntando tudo isso aí e vai montando a sua stack, conforme eu já falei aqui em outros vídeos, certo? Bom, entendendo essa parte, a gente pode vir aqui para o Portainer, ou melhor, eu vou acessar a stack para você ver. Então eu estou aqui com a minha stack e ela é bem simples, bem fácil, aqui no caso a gente tem a versão, a gente tem aqui os services, e dentro desses serviços a gente tem aqui o próprio serviço que eu chamei de Flowise. Aqui esse serviço Flowise ele tem uma imagem, então é um container que contém uma imagem, e a gente está pegando aqui o endereço. Pode ver que é a mesma coisa, stack é um padrão, por isso que o Docker ele é interessante, porque ele segue um padrão e você só altera as variáveis. Aqui ele tem um comando que ele vai rodar. Aqui para simplificar ele vai aguardar ali 3 segundos e vai aplicar aqui o Flowise Start, vai dar um start na aplicação. No caso dessa aplicação, desse stack, eu criei aqui um volume, onde eu estou chamando de Flowise Database. Você pode dar o nome que você preferir, e entre aqui os dois pontos a gente mapeia lá dentro do container /root.flowise. Então a gente consegue acessar depois lá no painel do Portainer esse mapeamento que a gente está fazendo, tá? Aqui, como eu estou utilizando as network, lembre-se, nesse padrão, se você está chegando agora, verifica aí no canal onde a gente criou essa rede Traffic Public lá no início para trabalhar com Traffic. A gente utiliza ele, que é mais simples, mais fácil, tá? E a gente tem a App Network, que é a rede que eu criei também para colocar tudo que roda em background, ou seja, o banco de dados, pode ser o PostgreSQL, pode ser o MySQL. Então eu preciso informar o Flowise, olha, você precisa enxergar meu banco de dados que está nessa rede. E também eu quero que você enxergue a rede do Traffic, que está as configurações lá do container do Traffic, para mim instalar o SSL. E aí, com isso aqui a gente já mata aqui mais uma opção da nossa stack. E agora vem o environment, E a gente viu lá no arquivo de configuração que você tem algumas configurações a mais que você pode colocar aqui, mas para início, o que ele pede? Dados do banco de dados.
Então você vai utilizar aqui o PostgRE. Recomendo que você utilize o PostgRE. Ele parece que aceita MySQL, mas já que a gente tem um PostgRE, o porquê não utilizar? E aí a gente pega o tipo do banco de dados, que é PostgRE, o nome dele. Então nesse caso aqui do Flowise, ele não cria o banco de dados automaticamente assim como faz o Typebot. A gente vai daqui a pouco criar esse banco lá dentro do nosso PostgRE, que está na nossa stack, né, que a gente criou. Se você não viu o vídeo subindo o banco de dados, dá uma olhada aí no card acima, no caso fica abaixo agora no vídeo, né, que eu mostrei como você criar o PostgRE e o Redis. E aqui você tem o PostgRE Host, que é PostgRE mesmo. Então o nome do serviço é o nome que a gente coloca aqui. Se eu colocasse DB, por exemplo, lá aqui no nome do serviço lá do meu PostgRE, seria DB aqui também, mas como eu coloquei PostgRE, tá nesse padrão. A porta é a padrão. O user, a gente pode utilizar o PostgRE mesmo e a senha do banco de dados que você definiu na hora de subir o seu PostgRE. Então você coloca a mesma aqui, tá? E aí você vai ter os dados de usuário do Flowise. No caso eu coloquei aqui Rafael. A senha você vai colocar uma senha forte. Não utilize isso aqui. Gere uma senha, coloque sua senha aí de forma que não seja fácil, tá? Porque senão você vai abrir brecha no seu sistema. Eu vou deixar aqui como exemplo essa. E aqui ele pede uma secret key que você pode entrar em qualquer site que gera chave aleatória ou senha mesmo e colocar aqui. Aqui não tem obrigação de ser algo específico. Você pode colocar literalmente alguma coisa aqui só para ele pegar como chave e transformar aquilo ali para encriptar, certo? E aí você tem o modo debug que eu coloquei como true. Você pode desabilitar isso aqui depois. E também o log level que está como debug para a gente ver lá nos logs, né, do container o que está acontecendo, certo? Bom, continuando aqui a gente tem a parte do deploy. Então aqui a gente está rodando no modo replicator, sempre vai ser replicator. Estou usando apenas uma réplica e eu estou rodando ele sempre aqui ó, no manage, tá? Aqui perceba que eu não defini limite, o que é errado, né? Eu tenho que definir aqui limites. Você já viu como fazer isso, então defina um limite aqui para rodar sua aplicação e ele acabar consumindo recursos, né? Você deixar aqui um padrão inicial, um limite inicial para a sua aplicação. Nesse caso eu não coloquei, que é exemplo só aqui para aula, mas você pode colocar e é bem facinho. E aqui a gente tem o labels. O que a gente está fazendo nesse labels? A gente está literalmente habilitando o traffic. Estamos definindo a rota, a regra dessa rota com o domínio flowise.meudomínio.com.br. Aí você pode colocar o que você preferir, desde que você aponte esse domínio e fique corretamente para funcionar um SSL. Depois a gente aplica aqui a porta 443. Aqui no meu caso, eu abreviei esse LE lá nas configurações do meu traffic, tá? Mas geralmente você vai encontrar na própria documentação Let's Encrypt. Então, perceba como você definiu, se você copiou da minha stack ou se você pegou alguma stack diferente e pode estar aqui como Let's Encrypt. Mas para facilitar eu coloquei LE, o nome, e aí eu só coloco LE e ele vai aplicar o Let's Encrypt, o SSL aqui com o domínio que a gente aplicou aqui acima. Depois você tem aqui o serviço que ele vai mandar, que está aqui, e também o load balance na porta 3000 que a gente viu lá no início, que ele roda nessa porta aqui desse nosso container. E não esquecendo que as rotas e o serviço que a gente cria aqui com o nome, pode ver, ó, o serviço fica aqui por último, ele está utilizando o mesmo nome do serviço aqui acima para facilitar. Mas se você quiser criar um outro nome qualquer, pode ficar à vontade para testar e para ver aí. Mas para facilitar, a gente coloca o mesmo nome aqui do serviço, tá? E aí depois que a gente fez essa configuração, a gente vai agora declarar o que a gente utilizou aqui em cima. Então, eu utilizei volumes? Utilizei. Eu vou colocar aqui volumes, vou colocar o mesmo nome que eu defini aqui, e aí eu coloquei o mesmo nome e depois vou falar, olha, eu quero esse volume como external true, para ele não concatenar o nome da minha stack com o nome do meu volume, tá? Então você faz isso aí, e caso você venha utilizar uma rede que a gente está utilizando, você tem que declarar depois também. Então, quais redes que eu estou utilizando? Aqui eu estou utilizando o traffic, que a gente colocou aqui, ó, pode ver que é o mesmo nome, tem que ser o mesmo nome, tá? E também o App Network, que está aqui acima, que a gente colocou lá. E ambos estão como external como true e segue o mesmo exemplo do volume, né? Para não concatenar com o nosso nome do arquivo aqui, certo? Feito isso aí, eu posso vir aqui, ó,
Ctrl A, Ctrl C, volta aqui no Portainer. Agora, antes mesmo da gente criar a stack, de lançar ela, a gente vai criar primeiramente o banco de dados, porque no caso do Flowise, ele não cria isso automaticamente. E como é que eu faço isso? A gente vai vir aqui, ó, na stack. Você poderia utilizar qualquer gerenciador, tá, de banco de dados tranquilamente. E aí nesse caso a gente vai fazer por linha de comando. Eu vou vir aqui, ó, Postgre. Eu vou vir aqui, ó, e clicar nessa opção aqui, ó, para ele abrir o console. Eu já mostrei em outro vídeo, né, que você clica em conectar, ele loga aqui com o usuário padrão, que é o root, e aí você faz o comando psql-u. Só que para simplificar, já vou entrar aqui com o Postgre, que é o usuário padrão da imagem do Postgre. Eu vim aqui, clique Connect, ele já vai entrar. E aí, para facilitar para você, ó, eu vou aproximar mais aqui, ficar bem visível aí para você. Eu vou entrar agora no banco de dados, então PSQL. Como eu já estou com o usuário Postgre, conforme você pode ver aqui, ó, ele já está aqui. Uma vez que eu entrei, ele vai aparecer aqui o Postgre igual essa cerquilha aqui. E aí você vai listar os bancos para você ver. Então, barra invertida L, você lista os bancos que você tem. Aqui você pode observar que eu tenho o Typebot e outros bancos aqui que já vem por padrão, né? E eu quero criar agora o banco para o Flowise. Então, nesse caso, como é que eu faço? Eu vou digitar aqui, ó, Create Database. E aí eu vou dar o nome do banco de dados. Você pode literalmente colocar o nome que você preferir. Como eu já defini na stack Flowise, eu vou colocar o mesmo, ó, Flowise e ponto e vírgula. Fazendo isso, eu vou dar um Enter. Pode ver que ele deu a mensagem Create Database. Para você confirmar que ele criou de fato, você vai colocar barra invertida, L novamente, Enter. E aí você vai observar que ele criou aqui, ó, Flowise. Tá vendo? Tá bem aqui, ó. Então olha só, fazendo isso aqui, já tá pronto. Eu vou dar um Exit. Ele saiu aqui. E vou dar um Disconnect. Só que eu tenho que tirar isso aqui, né? Senão ele não vai. Aí, ó. Pronto, saí aqui. Eu venho aqui na stack. A gente não vai lançar agora, porque a gente vai primeiramente apontar o que a gente definiu lá. Então, eu venho aqui na Cloudflare. Novamente, se você está chegando agora, se você está vendo esse vídeo, eu já tenho um vídeo mostrando como adicionar seu domínio na Cloudflare, para você utilizar os recursos aqui e simplificar, né, o deploy aí das suas aplicações. Então já vou copiar o meu IP aqui, que é desse servidor que a gente tem aqui, o Docker. Vou adicionar um novo registro e vou colocar Flowise, que foi o que eu defini lá na parte de regras do traffic, tá? Então flowise.meudominio.com.br eu vou encaminhar para onde? Nesse caso eu estou usando tipo A, eu vou encaminhar para esse IP. A princípio eu desligo a nuvem, faço o teste e depois posso vir aqui e ligar normalmente, tá? Só vou escrever aqui apagar para me lembrar depois. E aí nesse caso, depois de apontar, posso vir aqui, dar um save. Olha, ele já adicionou a entrada, tá? Tá aqui. E agora com o banco criado e com a entrada aqui já apontando para o seu servidor, onde você vai lançar a stack, agora a gente pode vir aqui, de fato, fazer o Ctrl C. Eu só vou trocar essa senha para ficar mais fácil. Vou colocar Rafael underline senha. Ctrl A, Ctrl C, volta aqui. Eu vou vir agora adicionar stack. Eu vou dar o nome primeiramente da minha stack, Flowise. Você pode dar o nome que você preferir e vou colar aqui. Ctrl V. Você pode conferir. Então a gente lançou aqui, ó, exatamente o mesmo nome que tem, né? Que a gente colocou lá na Cloudflare e o seu domínio com as configurações que é padrão. Então o que você vai alterar é só o seu domínio. E aí a gente também criou o banco Flowise que está bem aqui, tá? Aí você pode conferir. Conferiu, tá tudo correto. Você pode vir aqui, ó. Eu vou desmarcar isso aqui e vou clicar em Deploy. Se tudo der certo, ele vai aparecer aqui, ó, Success. Eu posso acessar o Flowise. Eu posso expandir aqui. Pode ver que ele está mostrando que está rodando. E eu posso clicar aqui, ó, nesse documento aqui, abrir uma nova aba, que é os logs para a gente ver de fato. Então veja que ele iniciou o Flowise. Então ele já está escutando aqui na porta 3000. E se tudo deu certo,
a gente vai acessar agora através do navegador. Agora então eu vou abrir aqui uma nova aba, eu vou colocar flowise.aprenda na web.com.br, vou dar um enter. Olha só que legal, já abriu aqui o Flowise. Eu vou colocar aqui o meu usuário e também a minha senha lá que eu alterei, né, para ficar mais fácil. Esse teclado aqui é horrível, eu tenho que trocar esse teclado. Olha só, já loguei, tá aqui o nosso Flowise funcionando perfeitamente. Tem aqui as API Keys, tem aqui o Chat Flow, posso adicionar um novo. Ele vai abrir aqui o modelo para você criar e aqui está pronto para você utilizar. É claro, né, que você pode ver o que tem a mais aqui nos envs para você estar colocando, se você preferir. Por exemplo, o LogChain, né, você pode colocar aqui, implementar, se você preferir. Mas de fato a gente subiu, tá aqui o nosso chat flow, nosso flow aqui já pronto para estar utilizando. E para você aí que tinha dúvida, é dessa forma que faz a instalação utilizando o Docker com o padrão que a gente já segue aqui no canal. Um ponto interessante aqui que você pode analisar depois que você mapeia qualquer volume, né, de qualquer aplicação que você venha fazer aqui, você pode observar e ver aonde foi criado. Olha só, posso clicar aqui, ó, volumes. Então aqui vai estar o mapeamento de todos os volumes que você tem, das aplicações que você fez, vai estar aqui o nome. Você pode clicar sobre o nome, ele vai mostrar detalhes da do seu volume que você criou. Mas eu posso voltar aqui em volumes e clicar em browser. Aqui você vai ter os arquivos que essa aplicação está guardando. Você pode ter acesso, fazer download, né? Subir por aqui, ó, fazer um upload se precisar. Enfim, então aqui você tem um gerenciamento simples, mas que você consegue ver aqui o que está acontecendo dentro dos seus volumes que você está mapeando. Inclusive aqui você tem informação do drive, que é local, e o ponto de montagem aqui do seu volume dentro aqui do seu Docker, né? Então ele vai se encontrar exatamente aqui dentro. Se você der um CD e acessar, você vai ver ali todos os arquivos, né, que aquela aplicação guarda ou utiliza. Então qualquer aplicação que você venha utilizar e fazer o mapeamento, você pode vir aqui em volumes e você pode ver aqui os volumes que você criou para você analisar e ver se está tudo correto, certo? Fica esse detalhe aí também para você que quer ver os volumes de qualquer aplicação que você tenha feito. Bom, a instalação é isso aí, como você viu. Eu vou deixar essa stack para download, então você não tem nenhuma burocracia para ficar procurando o link, para ficar acessando, clicando em anúncio. Você literalmente vai clicar e vai copiar a stack e vai alterar para as suas informações. Eu quero facilitar mesmo aí para você esse processo, para você entender que é simples e qualquer um pode fazer. Então nesse caso também vou deixar o parâmetro de limite com o limite inicial, mas que você pode vir alterar aí de acordo com a sua realidade aí na sua instalação do Docker, certo? Bom, então agora nesse momento, se você puder deixar aquele like, é muito importante, me ajuda aí a chegar nos mil inscritos, me ajuda a divulgar esse conteúdo para mais pessoas que têm interesse em saber como funciona o Docker. Aqui eu tenho um curso completo onde você pode aprender a instalar a estrutura com Docker na Hetzner, e a partir daquela estrutura, qualquer tipo de aplicação você pode fazer a instalação, é claro, de acordo com os recursos do seu servidor. Então a gente fez aqui a instalação, eu conto com a sua colaboração. Novamente, deixa o like, se inscreve para você que não é inscrito e deixa um comentário aí, principalmente se esse conteúdo ele foi útil e se ele te ajudou. No mais é isso, e já já a gente se encontra aí em outro vídeo.